Bom, irmãos, aqui de novo no canal. Hoje iremos para um react sobre se Maria teve outros filhos, se Jesus teve irmãos. Bom, vídeo que encontrei na rede social Threads, onde uma moça, ela diz que encontrou um versículo onde Maria tem seus supostos filhos. Então vamos analisar e ver se realmente ela está correta, se há alguns erros de interpretação, ver qual era a cultura dos judeus naquele tempo e analisar com base no Antigo Testamento várias citações, várias afirmações que ela cita. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Filho único. E isso não é a minha opinião, tá? Já deixando claro. Isso é uma coisa que a gente percebe claramente se a gente ler a Bíblia com atenção. Em Mateus 13, 55 e 56, fala o seguinte: não é este o carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E não vivem entre nós as suas irmãs? Percebem? Até o povo da época reconhecia que Jesus tinha, sim, irmãos e irmãs. O texto não deixa margem para interpretação simbólica aqui, principalmente quando se busca na tradução. Ele cita nomes, ele fala de irmãos e irmãs no plural. Ou seja, Jesus teve sim uma família com outros irmãos. Isso nos leva a um ponto importante. Depois do nascimento de Jesus, que realmente nasceu quando Maria era virgem e era noiva de José, depois disso, José e Maria, eles seguiram com um casamento normal. Nenhuma parte na Bíblia nos mostra que esse casamento ele foi interrompido ou foi fora do padrão que a gente conhece. Muito pelo contrário, se você conectar os textos, você vai perceber que eles viveram como marido e mulher normalmente e tiveram outros filhos naturalmente. Agora, algo que muita gente não percebe é o peso disso no Novo Testamento, porque nós não estamos falando só de irmãos que foram citados em uma passagem, nós estamos falando de alguns deles que tiveram um papel fundamental na formação da igreja. Por exemplo, Tiago, ele não era apenas um dos irmãos de Jesus, ele se tornou uma liderança importante na igreja e ele também escreveu a epístola de Tiago. E algo muito interessante também é que os irmãos de Jesus nem criam nele, e aí depois da ressurreição, Tiago, ele reconheceu quem Jesus realmente é e tomou um posicionamento firme referente a isso. E também tem Judas, aquele outro irmão de Jesus, que ele escreveu aquela epístola que é bem curtinha, mas é extremamente direta, que vem logo antes de Apocalipse. E quando ele se apresenta, ele não se apresenta como irmão de Jesus buscando status ou algo assim. Ele se apresenta como servo, mostrando que ele reconhece a verdadeira identidade de Jesus Cristo. E isso nos revela algo ainda mais profundo. Jesus, ele não foi filho único. Ele teve uma família, ele teve uma vida comum e ele foi, inclusive, reconhecido como Senhor pelos que conviveram com ele dentro de casa. Isso fortalece ainda mais a verdade do evangelho, porque se até os próprios irmãos de Jesus que viram ele, conviveram ali com ele, reconheceram quem ele é, quem somos nós? É inegável quem ele é. Agora me diz, você já tinha parado para pensar nisso lendo a Bíblia? Você já leu sobre os versículos que falam sobre os irmãos de Jesus e o casamento de Maria e José, ou você não tinha ainda percebido ou lido dessa forma? Deixa aqui nos comentários. E quem sou eu? Quem sou eu? Oi, eu sou a Rayane, sou estudante de Teologia e te influenciou a conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Já me siga para você não perder mais nenhum vídeo. Bom, e eu sou o Wilk, da conta Católico Bezet. Então, já siga para aprender conteúdos católicos, onde há a verdadeira interpretação. Bom, tem uma série de erros nessa afirmação dessa jovem. E vamos apontar um por um. Primeiro, ela cita a passagem de Mateus 13, 55, 56. Vamos ver o que essa passagem diz. Bom, estou com a passagem aqui aberta do computador e está dizendo o seguinte: não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Bom, aqui a primeira coisa que podemos observar nesses dois versículos é uma ligação direta entre Jesus e José e Jesus e Maria. Não é este o filho do carpinteiro. Quem é o carpinteiro? José. E não se chama sua mãe Maria. Bom, aqui já está ligando Jesus com seus pais. Só que vem a parte dos irmãos, né? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Bom, numa conversa comum, seria mais normal dizer que esses irmãos, na verdade, se no caso fosse filhos de Maria, seria algo do tipo, não é este
Não é esta Maria, a mãe de Jesus, de Tiago, de José? Então, só que não é isso que vemos. Nós vemos ali até uma vírgula ali separando essas pessoas. E no mesmo caso vale para as irmãs. Mas qual é a palavra que é utilizada para irmãos? Bom, a palavra no grego é adelphoi, porque está no plural, irmãos, ou seja, adelphoi. A palavra adelphoi é citada várias vezes no Antigo Testamento e nem todas as vezes é citada como irmão de sangue, irmão uterino, irmão de mesma mãe. Vamos abrir os textos e ver onde que eu provo isso. Bom, aqui estou com o livro de Gênesis 14, 14 ao 16 aberto e vamos ver o que está dizendo. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, ou seja, o irmão de Abraão. E dividiu-se contra eles de noite, e eles e os seus criados, e os feriu. E os perseguiu até Obá, que ficava à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Bom, então aqui, Abraão, ele vai resgatar Ló. E vemos que Abrão o texto chama Abrão e Ló de irmãos. Mas sabemos que Ló e Abrão não são irmãos. Da onde que eu tirei essa informação? Bom, vamos averiguar. Quando abrimos o livro de Gênesis, no capítulo 11, ali mostra toda a genealogia de Abraão e Ló, né? E no versículo, a partir do versículo 25, vai dizer: E viveu Naor, depois que gerou Terá, 119 anos, e gerou filhas e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou Abraão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão e Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Ou seja, se está falando que Abrão e Arã são irmãos, logo Ló, que é filho de Arã, é sobrinho de Abrão, porque ele é filho do seu irmão. Então aqui já dá para ver que Adelphos não é limitado a irmãos sanguíneos, a irmão de útero. E depois ela cita que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Bom, essa passagem no Antigo Testamento tem uma citação claríssima sobre Jesus. E muitos protestantes, inclusive eu falo isso mais detalhadamente neste vídeo, dizem que o Salmo 69 e o Salmo 69 mostra que Maria teve sim outros filhos que eram irmãos de Jesus. Agora vamos ver qual citação é essa. Bom, no Salmo 69 vai dizer bem assim, no versículo 7, porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu meu rosto, tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. Aí eles param aqui e falam, tá vendo? Isto aqui prova que Maria teve sim outros filhos, porque é um desconhecido com os filhos de minha mãe. Só que qual é o contexto disso aqui? Isso aqui, claro, é um texto de Davi, onde Davi está falando. Mas, então no versículo, se for tudo literal, no versículo 5 vai estar dizendo sobre os pecados de Jesus. E Jesus não tem pecados. Jesus é Deus. Deus não tem pecado. No versículo 9 vai dizer quem é esta mãe, quem é esses irmãos. No versículo 9 diz o seguinte,
pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Mas onde que nós vemos essa passagem no Novo Testamento? Será que alguma coisa falando sobre Maria? Vamos ao texto. No Evangelho de São João vai dizer o seguinte, todo o contexto falando sobre o templo, sobre Jerusalém, sobre Israel. Então vamos para o texto a partir do versículo, no versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai a casa de venda. E os seus discípulos lembraram do que está escrito. E o que estava escrito lá no Salmo 69? O zelo por tua casa me devorará. E o que os apóstolos lembraram? Lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Ou seja, aqui está falando claramente do templo. Olha o que Jesus vai falar mais na frente, lá no versículo 19. Jesus respondeu: não, antes, isso aqui é importante, porque lá está falando que os irmãos não o reconheceram. O que seria irmãos aqui? Os judeus. Porque lembra, Adelphos também vale, significa irmãos de fé e irmãos de pátria. Então vai dizer aqui, no versículo 18: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Ou seja, Jesus está conversando com os judeus não estão reconhecendo sua autoridade, estão o desconhecendo, e Jesus vai ser devorado por causa disso. Porque ele é o Cordeiro. Então é esse o sentido, não é Maria. O que Maria tem a ver com isso aqui? Quase nada. Então está falando do templo. Ah, mas da onde que você tirou que o templo é considerado mãe, que Jerusalém é considerado mãe para os judeus? Bom, vamos ao texto mais uma vez. O templo, nós sabemos que ele é intimamente ligado com a cidade de Jerusalém. Então o que São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 26? Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Ou seja, está falando que Jerusalém é a mãe de todos nós. O que isso significa? Isso significa que aquela Jerusalém era mãe de todos. Ela era uma sombra do que será essa nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém celeste que é para todos nós. São Paulo ele ainda fala mais na frente: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Ou seja, vemos aqui claramente que a Jerusalém é a mãe, Sião é a mãe, o templo é a mãe, os irmãos são os judeus que não reconheceram o Messias. Então não tem nada a ver com Maria, não tem nada a ver com esses supostos irmãos de Jesus. Tem uma passagem que é bastante famosa no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 34, que é quando o anjo vai anunciar a Maria, e Maria fala isso aqui: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Ora, se ela ia casar, se ela iria casar com José, qual é o sentido dela perguntar que não conhece homem algum? Como que se dará isso? Ora, toda mulher que vai casar e quer ter filho sabe que como que faz um filho. Então, logo, tem alguma coisa por trás disso. E o que seria isso? Por que Maria diz isso? A resposta nós vamos encontrar lá no livro de Números.
Veja o que está dizendo no livro de Números e depois eu irei explicar o porquê que isso encaixa perfeitamente com o Evangelho. Números 30, versículo 3 adiante. Também quando a mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar, e o seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com quem ligou a sua alma será válida. Mas, se seu pai lhe tolher no dia que tal ouvir, todos os seus votos e suas obrigações com quem tiver ligada sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhe os tolheu. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos ou a pronunciação dos seus lábios com quem tiver ligada sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela no dia em que ouvir, os seus votos serão válidos e suas obrigações com quem ligou a sua alma serão válidas. Mas se o marido lhe tolher no dia em que ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios, com quem ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. Bom, agora o que isso tem a ver com o Evangelho? Veja que a moça, se ela fez um voto a Deus, o pai sabe e não disse nada, o voto permanece. Essa moça vai casar. O marido sabe desse voto. E se o marido ficar calado, esse voto continua. Agora imagine só, Maria faz um voto de virgindade, coisa que existia naquele tempo. E pelo jeito, o pai dela, Joaquim, não disse nada. O anjo chega e fala: você terá um filho? E ela pergunta: como se dará isso? Pois não conheço homem algum. Por quê? Porque ela fez esse voto de castidade. Veja que interessante. Está falando se o homem permanecer calado, esse voto continuará. Casse nas escrituras uma única fala de José. Não tem? Então, José concordou. José sabia e concordou. Logo, Maria permaneceu virgem e não tem como ela ter um filho com José. Agora me mostre nas escrituras a frase falando filho de Maria, se não for ligado, se não for relacionado somente a Jesus Cristo. Não existe. Somente Jesus é o filho de Maria. Então, está esclarecido, está refutada a fala dessa moça. E que vocês sigam o canal, sigam a página no Instagram, TikTok. E tchau!